Olá! Organizar as finanças não é apenas para quem tem renda fixa, mas é principalmente para quem tem renda variável e precisa estar preparado para os altos e baixos das receitas mensais. Eu sou Marga Brizola, sou educadora financeira e ensino as pessoas a conquistar liberdade financeira. E neste vídeo eu quero compartilhar 3 passos para você controlar as suas finanças, mesmo quando o seu caso for de ter renda variável, onde a sua renda não é fixa, mas que você tem gastos que todos os meses eles acontecem e que você precisa estar preparado para poder pagar esses gastos, para poder cumprir com as suas obrigações. O processo de organizar as finanças, ele é um tanto quanto desafiador para todos nós, principalmente para quem tem renda variável, não é mesmo? Ele já é desafiador para quem tem renda fixa, imagina para quem é um empreendedor, para quem é um profissional liberal, para quem é um freelancer, né, que trabalha por produção, por serviço que presta, né, como autônomo, enfim. Esses desafios eles se tornam ainda maiores, ainda mais importantes, né, da gente ter o controle e da gente poder resolver possíveis problemas que possam acontecer. Então, a gente se antecipar a estes problemas, né? Então, a ideia de você implementar algumas estratégias, de você colocar em prática algumas estratégias para você não sofrer impactos quando você não consegue faturar aquela renda mínima para cobrir os seus gastos mensais, ela é muito importante para quem tem renda variável, certo? Então esse tem sido um desafio de muitas pessoas e aqui eu vou compartilhar então algumas técnicas que são técnicas testadas, técnicas que já foram aprovadas. Eu mesmo já coloquei essas técnicas em prática com os meus alunos, com os meus mentorados e também na minha vida pessoal. Então eu já utilizo essas técnicas e elas trazem excelentes resultados financeiros para quem lida com o desafio de renda variável, né? De ter uma receita variável todos os meses, onde você não sabe exatamente se aquilo que você vai faturar naquele mês vai conseguir dar conta de cobrir os seus gastos. Então, o primeiro passo para você implementar aí a sua organização financeira, considerando que você tem uma renda variável, é você ter um mecanismo de controle que combine com você. Então, não importa se você vai organizar as suas finanças utilizando um caderno, utilizando o bloco de notas do celular, ou utilizando um aplicativo, ou mesmo uma planilha de Excel. Utilize aquilo que for mais confortável para você, aquilo que combina com você, que realmente não vai te trazer mais dificuldades. Então, o mecanismo de controle que você vai utilizar não é o mais importante. O mais importante é você ter um mecanismo que você possa controlar as suas finanças, que você possa acompanhar, que você possa monitorar os seus gastos, o tipo de gastos que você tem, que você possa acompanhar a entrada de recurso, né, as suas receitas ao longo do mês, ao longo do período. O que de fato vai importar aqui nesse processo é que você goste desse método, né? E que esse método você consiga utilizar com tranquilidade e consiga manter a sua organização financeira ao longo do tempo. O que é ruim é você ficar trocando de mecanismo toda hora, todo mês, né? Então fica um pouco no caderno, um pouco no computador, um pouco no bloco de notas, um pouco no aplicativo de celular, né? Então, isso é ruim. Mas você tendo um mecanismo onde você consiga
todos os meses ter ali aquele acompanhamento e poder comparar o que está acontecendo esse mês com o que aconteceu com o mês anterior, é legal, é importante. Então, é isso que interessa aqui nesse processo, que você tenha um mecanismo que você consiga utilizar ao longo do tempo, sem precisar ficar trocando e tendo informações um pouco em cada lugar. Então, que você tenha todas as informações no mesmo lugar, que seja fácil de utilizar, que seja prático, né? E que você goste de utilizar e que a partir desse mecanismo você consiga acompanhar as suas finanças. Então, se você nunca utilizou nenhum um desses métodos aí que eu citei, você nunca controlou as suas finanças a partir de um caderno, nunca controlou as suas finanças a partir do bloco de notas do celular, ou da planilha de Excel, ou de um aplicativo de celular, eu sugiro que você tire um tempo, inicialmente, para você conhecer essas possibilidades, né? E decidir e escolher aquele que mais combina com você e aquele que vai satisfazer as suas necessidades. Então, separe aí um tempo durante cada semana, né? Então, no mínimo uns 30 minutos por semana, para você fazer o seu registro, né? O registro dos seus gastos, daquilo que aconteceu nas suas finanças durante a semana, para você ir acompanhando, para você ir monitorando. Então, a ideia é que você faça esse registro para você poder ir monitorando os seus acontecimentos financeiros, tanto a questão dos gastos quanto a questão das receitas. Então, pegue uns 30 minutos do seu tempo toda semana para você analisar as suas finanças, para você olhar para elas e colocar nesse mecanismo aí de controle que você decidiu utilizar, que seja o caderno, que seja o aplicativo ou a planilha de Excel, aquele que você concluiu, né, identificou e concluiu como sendo o que atende às suas demandas e que é tranquilo para você utilizar. Então, faça desse momento um momento prazeroso, um momento onde você vai estar cuidando da sua saúde financeira, né? E quando você pensa que cuidar da sua saúde financeira é importante, porque você está entendendo que a sua saúde financeira ela é prioridade, e também você está entendendo os impactos que a sua desordem financeira pode trazer para a sua saúde física, para a sua saúde emocional, né, para a sua saúde mental, e também pode trazer impactos nos seus relacionamentos, pode te causar insônia, né? Então a tua desordem financeira ela pode trazer grandes impactos na tua vida, então é algo importante. Então faça desse momento algo prazeroso, algo que você vai estar pensando no seu bem-estar, no bem-estar da sua família e na qualidade de vida do grupo, né, do grupo familiar e o seu principalmente. Então, algumas informações que não podem faltar no seu orçamento aí, que você vai utilizar, que você vai construir utilizando um desses mecanismos de controle aí que a gente já falou, né? Ou o caderno, ou a planilha de Excel, ou o aplicativo, ou mesmo o bloco de notas do celular, a definir aí uma partezinha onde você vai registrar as suas receitas, as suas rendas, né? Que são as entradas de recurso. Então, tenha claro todos os recebimentos que vão acontecendo, o que você tem previsão de acontecer durante o mês. Se você tem, você vai fazer o seu orçamento antes do mês iniciar, então você já vai fazer uma previsão do que existe possibilidade de receber, né, de faturar, de vender durante o mês, e aí
uma vez por semana você vai olhando e vai vendo se aquilo se concretizou, se foi além daquilo que você tinha registrado ou se foi menor do que aquilo que tinha registrado. Então é importante que você tenha um espaço lá no seu orçamento para você registrar suas receitas, da onde elas vieram, quanto elas representaram, se foram vendas que você fez e já recebeu, se você vai receber no outro mês, podem ser também prestação de serviço, né? Não só vendas, mas serviços que você tenha prestado e que você recebeu uma parte, outra parte vai receber outro mês. Então tenha esse controle aí. Também tem que ter lá uma parte onde você registre as suas saídas de recursos, os seus pagamentos, né? Então todos os seus gastos. Você vai listando todos os seus gastos, vai identificar as suas despesas, aquelas despesas que são fixas, aquelas despesas que são variáveis. Também é importante que você categorize aí essas despesas em despesas prioritárias e não prioritárias, né? Então, eu também já gravei um vídeo falando de despesas, de gastos ou despesas prioritárias e não prioritárias. Então, avalie isso, categorize isso, deixe bem claro para você o que é prioritário e o que não é prioritário dos gastos que você tem todos os meses. Então, dê preferência para colocar aquelas que vencem antes, né, para facilitar aí até tua organização com relação a pagamento, né? Então, já vai organizando de acordo com aquelas que você tem que pagar antes no mês, por exemplo, dia 1º, dia 5, dia 10, dia 11, 15, enfim, de acordo com a ordem de vencimento, você vai registrando, porque isso vai facilitar a distribuição da sua renda entre essas despesas que você precisa pagar, porque elas vencem aí ao longo do mês. Também coloque nesse seu orçamento os seus investimentos, né? Os valores que você vai destinar para investir. Então, é fundamental que você separe uma parte das suas rendas, independente de quanto elas representem naquele mês. Então, estabeleça um percentual, talvez 10%, 20%. Você vai ver aí de acordo com a sua possibilidade de destinar parte da sua renda. Mas é importante que você destine parte da sua renda para investir todos os meses. Então, esse investimento pode ser para você criar a sua reserva de emergência, que também é importante que você tenha. A gente já falou aqui outras vezes sobre reserva de emergência e talvez eu fale novamente sobre isso em outros vídeos, né? Sobre a necessidade que nós temos de ter uma reserva de emergência. Então, parte dos seus investimentos você pode estar destinando para sua reserva de emergência e também para a realização de objetivos de curto, de médio ou de longo prazo, né? Então, estabeleça um percentual, defina um percentual das suas receitas para você destinar para investimentos. Então, esta é uma questão importante, é imprescindível que você se comprometa com os seus investimentos, tanto quanto você tem compromisso com as suas contas, com os seus gastos. Então, se for preciso, às vezes eu sugiro, assim, em alguns casos, que você gere um boleto de investimento, porque assim como você está habituado a pagar as suas contas a partir de boletos, então se você gerar um boleto ali de X% da sua renda, você vai se comprometer que aquele valor você precisa destinar também para investimentos. Então, esta é uma questão importante aí nesse processo. Então, o primeiro passo é a ideia de você ter esse mecanismo de controle, e esse mecanismo de controle você contemple nele as suas receitas, quanto elas são, da onde elas vieram, né? E os seus gastos, né? Distribuído, registrado de acordo com a ordem de pagamento, né? Aqueles que vencem antes, você registra antes. E ainda aí a ideia dos investimentos, tá? Então, esse é o primeiro passo
para você controlar as suas finanças e manter as suas finanças controladas, mesmo você tendo uma renda variável. O segundo passo que eu quero compartilhar com você é para você adaptar este orçamento ao estilo de vida de uma pessoa com renda variável. Então você precisa entender que a sua situação é de alguém que tem renda variável. Então o teu estilo de vida precisa ser compatível com alguém que tenha uma renda variável. Então por isso é importante você fazer um levantamento do quanto você teve de renda nos últimos 6 meses, nos últimos 12 meses, né? É importante, assim, claro, se você está começando isso agora, então você vai organizando a tua estatística do tempo que é possível, porque às vezes você tem 2, 3 meses de atuação com renda variável, né? Então você não consegue ainda ter 6 meses levantado. Mas se você tem um tempo maior, quanto maior for o seu tempo, no mínimo 1 ano, é importante que você tenha, porque 1 ano você consegue visualizar assim, dentro daquele ramo que você está atuando, dentro daquela atividade ali que você está executando e que tem renda variável, você consegue identificar, por exemplo, o mês de março é um mês mais forte, mês de fevereiro é um mês de baixo faturamento, mês de julho é um mês mais forte, então você tem essa noção. Então por isso que é importante pelo menos que você tenha um período aí de 12 meses onde você consiga conhecer, ter uma noção do que acontece em cada mês do ano com relação à tua renda, a partir da atividade que você está executando, enfim, do ramo que você está atuando, tá? Mas o que você vai fazer então? Você vai pegar o máximo possível dentro de 1 ano aí, de meses. Por exemplo, se você conseguir 6 meses, se você conseguir 12 meses, se você conseguir 3 meses, né? Então, some todas as rendas que você teve nesse período, por exemplo, de 12 meses, some e o total você divide por 12. Então, você vai ter uma média mensal de receitas, tá? Então, a partir de agora, você sabe qual é a sua média mensal de receitas. Pode acontecer de alguns meses você ter mais que a média e outros meses menos do que a média, certo? O que você vai fazer aí então? Naqueles meses que você faturar mais que essa média mensal, você vai guardar essa diferença para poder utilizar e você vai precisar utilizar para quando a tua receita for menor do que a média e você ainda ter aqueles gastos para pagar iguais àquele mês que o seu faturamento foi maior do que a sua média. Então, lembrando que os seus gastos, eles vão existir, independente da receita que você tiver. Então, você precisa estar preparado para pagar esses gastos quando as suas receitas forem menor. Então, por isso, a ideia aqui é de que você faça essa média, conheça aí o valor, né, da sua receita mensal média, tá? E a partir de agora, né, a partir do momento que você fez essa média, você vai, sempre que faturar mais que a média, vai guardar essa diferença da média para o valor que você faturou. E quando você faturar menos que a média, você vai utilizar aquele valor que você guardou no mês que faturou além da média, para você conseguir dar conta de manter os seus compromissos em dia, de manter os seus gastos pagos, né, as suas obrigações financeiras pagas todos os meses. Então, isso te dá maior segurança para que você consiga honrar com os seus compromissos. Então, a nossa dica aqui é que você adeque seu padrão de vida para aquela tua renda média. Então, essa é vamos dizer assim, a dica de ouro aqui nesse passo, né, de você
fazer esse acompanhamento aí das suas receitas médias mensais a partir do momento que você soma aí os valores das suas rendas ao longo de um período e divide pelo número de meses que compõe esse período. No nosso exemplo aqui, a gente falou então de 12 meses, somando, dividindo por 12, você tem a sua renda mensal. Então, neste passo aqui, para você controlar as suas finanças, mesmo tendo as suas rendas variáveis, que é você adequar o seu estilo de vida para o estilo de vida de alguém que tem uma renda variável, a nossa dica de ouro é que você adeque o seu padrão de vida, os seus gastos mensais para aquele valor de renda média, tá? Então, isso que é importante aqui que você tenha em mente, adequar os gastos que você tem todos os meses para, no máximo, a sua renda média, né? Porque você, quando calcula essa renda média, é isso que dita o seu padrão de vida. Então, lembrando que quando você faturar mais que a renda média, você vai guardar este valor para quando você faturar menos. Então, você conseguir compensar. E aí você vai adequar o seu estilo de vida, o seu padrão de vida para a sua renda média. Assim você vai conseguir manter os seus compromissos em dia e vai perceber menos impacto aí na variação das suas rendas, tá bem? E o terceiro passo para você controlar as suas finanças quando tem uma renda variável é você definir metas de gastos a partir das suas rendas. Então, definir metas de rendas de faturamento, né? Correr atrás desses faturamentos e a partir disso também definir metas para investimento, porque as metas de gastos elas vão te orientar em quanto você pode comprometer aí do valor do seu orçamento, da sua renda, e de forma que você consiga manter as suas finanças organizadas. Então, a orientação aqui de você definir metas de orçamento que você defina então grupos de gastos como alimentação, transporte, moradia, água, energia, enfim, esses tipos de gastos que a gente diz gastos prioritários, gastos essenciais aí, né, que você não consegue viver sem eles, que você precisa desses gastos para sobreviver. Então, defina um percentual do seu orçamento para cada um desses tipos de gastos. Lembrando que o importante é que você não ultrapasse com os seus gastos essenciais 50% da sua renda média mensal. Então vamos pensar assim, eu gosto sempre de usar uma metodologia que tem na literatura da educação financeira e que nos ajuda a manter as nossas finanças sob controle, que é a metodologia 50, 30, 20. Como que funciona essa metodologia? Ela diz que para a gente manter as nossas finanças sob controle, é importante que a gente não tenha comprometido mais que 50% das nossas receitas com gastos prioritários. E se subentende, né, que gastos prioritários são aqueles que você não vive sem, né? Então, os gastos prioritários são aqueles que você precisa deles para sobreviver. Exemplo, né? E também pensando assim que o que pode ser prioritário para mim pode não ser para você, mas tem alguns gastos prioritários que são comuns para todos nós. Por exemplo, moradia, todos nós precisamos de moradia. Alimentação, todos nós precisamos de alimentação. Água, energia, transporte, são gastos assim recorrentes para todas as pessoas, tá? Então, sem contar de telefone e internet, né? Mas aí temos que avaliar, assim, qual é o estilo de vida de cada pessoa, de cada grupo familiar,
para que a gente defina realmente se telefone e internet é prioritário ou não, tá? Para mim, por exemplo, telefone e internet são prioritários, mas aí a gente avalia cada particularidade para entender se isso é prioritário ou não. Mas alimentação, moradia, água, energia, transporte, né, são prioritários, porque transporte pode ser ou para trabalhar ou para estudar, então acaba sendo prioritário. Então, a partir disso, é importante que a gente estabeleça desses 50%, um valorzinho, um percentual desses 50% da renda média para cada um desses gastos. Por exemplo, moradia, você vai usar metade dos 50%, desculpe, alimentação, talvez você vai usar metade dos 50% para alimentação. Você vai usar 30% dos 50% ou 20% dos 50% para moradia, 10% para água e luz, 10% para transporte, os outros 10% para internet e telefone, enfim, algumas organizações nesse sentido aí, só trazendo a título de exemplo. Na hora da gente colocar em prática, a gente vai olhando e vendo de que forma isso se ajusta melhor. Mas o importante aqui é ter em mente que a gente não comprometa mais que 50% das nossas receitas médias mensais com gastos prioritários, tá certo? Por quê? Porque quando as suas rendas forem menor do que a renda média, você não vai ter grandes dificuldades de cumprir com os seus compromissos de gastos prioritários. Então, por isso a gente falou da ideia de você ajustar o seu estilo de vida para alguém que tenha uma renda variável, se este é o seu caso. Então, isso vai facilitar o controle dos seus gastos e o controle das suas finanças, né? Vai permitir com que você mantenha o equilíbrio das suas receitas, das suas finanças, né? Então, nunca mais você vai ter dificuldade, nunca mais você vai reclamar que está sem grana aí no final do mês, que sua renda, por ser variável, você não conseguiu atender aquele mínimo necessário que você precisava todos os meses aí para cumprir os seus compromissos. Então é fundamental, é importante que você estabeleça uma meta de renda mensal para você sempre correr atrás daquela renda e conseguir dar conta de faturar este valor que você definiu e assim reduzir os seus impactos aí nas suas finanças, né? Então, ao estabelecer uma meta de receita, você vai ter uma motivação para você correr atrás, para você criar alternativas, para você pensar possibilidades de conseguir concretizar aquele faturamento, aquela prestação de serviço, enfim, conseguir realizar aquela receita. Então, isso funciona como um mecanismo de automotivação que te deixa alerta para você ficar atento às oportunidades de fazer mais dinheiro, de correr atrás daquelas receitas que você precisa aí para conseguir dar conta do estilo de vida que você tem. Então, principalmente, você consegue a partir disso estabelecer metas para que você consiga também investir a partir da sua receita variável. Então, quando você define metas de faturar mais, buscando cumprir os seus compromissos de gastos prioritários, você também vai estar faturando para que você consiga cumprir o seu compromisso com você de estar investindo naquilo que é prioridade para você. Então, isso também é uma questão importante, né? Que a gente já falou antes, o que podem ser os investimentos, que podem ser a questão da sua reserva de emergência, pode ser também
os seus objetivos de curto, médio, longo prazo, né? Por exemplo, fazer uma viagem, por exemplo, trocar de carro, por exemplo, ter um montante de capital investido que te gere renda passiva. Então aí você vai estabelecer quais são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Então estabeleça um percentual de investimento sobre essas receitas variáveis todos os meses. Então o importante aqui é que você tenha um valor investido todos os meses, seja de 2, 5, 10, 20%, quanto você conseguir destinar para investimentos. Mas o legal aqui é que você tenha consciência da importância de você ser repetitivo nesse processo, de você ser consistente, de você ter este hábito em prática todos os meses. Então, isso vai fazer com que você, de fato, adquira este hábito de investir e que isso seja natural na sua rotina, seja natural no seu estilo de vida, mesmo você tendo uma renda variável, tá certo? Me conta aí nos comentários quais os seus resultados assim que você colocar em prática esse passo a passo que eu trouxe aqui para você controlar as suas finanças, mesmo tendo uma renda variável, tá certo? Até mais, tchau, tchau!